Olá, saudações, salute a tutti, graça e paz, paz e bem. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou escritor crítico literário, bacharel em letras, servidor público. Este canal é para falar de temas, dicas de leitura sobre fé, religiosidade, espiritualidade, sociologia das religiões, história das religiões, sem nenhum caráter apologético, né? Sempre repito isso aí, porque não visa pregar nenhuma fé específica, mas falar desse assunto sem nenhum recorte ou falar bem de um e falar mal de outro, né? Tem muito canal que não sabe falar de um assunto sem falar mal de outro, né? E o assunto de hoje é bem polêmico, né? Um assunto complicado, igual certos livros aí, igual eu já falei aqui nesse canal sobre Cabana, né? Que é um livro que criou muita polêmica pelo assunto, pela teologia do livro. Então hoje eu vou falar de um teólogo católico, né? Muito também polêmico, e as relações de gênero, né? De sexualidade com a espiritualidade, né? Então, estamos falando aqui dessa obra que eu já prometi, né, do Leonardo Boff com a Rosemarie Buraro, né? Então, vai ter um tema do feminismo. O tema do feminismo está aqui, mas assim, não é o principal, né? Tem muitos outros temas aqui, espiritualidade, a fé, né? A questão de Maria, né? Vai estar também a questão de Maria. A questão do Espírito Santo feminino, né? Então uma interessante isso aqui. E aí, pessoal, para ler um livro desse, né, que não é só questão feminista, que é interessante, né, questão do gênero, o que faz ser feminino e masculino, o que é identidade sexual, sexualidade não é só genital, né? Então a pessoa usa, sexualidade não é só a genitália, sexualidade é todo o corpo, é toda a interface, toda a inter-relação, né? Então ele fala muito da questão da sexualidade, né? A moral também fala que a questão da sexualidade é uma inter-relação, é interpessoal, né? O masculino só se entende em relação ao feminino, o feminino só se entende em relação ao masculino. Cada um é um pouco masculino e feminino, né? Então o homem é masculino, mas tem o feminino, e a mulher é feminina, mas tem o masculino, né? Então eles se complementam. Então, para você ter ideia do escuro, você tem que ter ideia do claro, e vice-versa, né? Então essa ideia vai falar aqui. Mas para ler este livro, eu fui em outro livro, que já estava, né, precisando ler, que é o Rosto Materno de Deus, que é essa questão de por que o Deus patriarcal é homem, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, tudo masculino, né? Mas existem outras formas de ler, inclusive a polêmica lá no Cabana, né? Eu já falei aqui no livro, é a questão de colocar um Deus, Deus Pai, né? Como uma mulher negra e tal, afrodescendente, depois aparece como indígena, e Jesus é um judeu mesmo, né? Um jovem judeu, e o Espírito Santo é uma jovem asiática. Né? Então já viu aí a polêmica, né? O choque que causou, fora outras coisas, né? Que meio ali patripacionismo ali, que é no caso a deusa mãe, né? A deusa mãe tem as feridas da cruz, então se Deus morreu na cruz, né? Então a questão os trinitários também ficou, é complicado, né? Ficou mais unicista isso aí, né? O patripacionismo é uma forma de unicismo. Então essa questão do Deus Pai, Deus Mãe, Deus é Pai. Bem, essa questão de Deus é homem não existe, né, gente? Porque Deus é espírito, né? Então não tem gênero. Nem os anjos têm gênero, né? Os anjos não são homem nem mulher. Eles não procriam igual ao ser humano. Né? E aí tem aqueles vários mitos do próprio ser humano. Ele vai abordar os mitos do ser humano também aqui, né? Os vários mitos. E aqui eu vou fazer uma pesquisa histórica, né? Muita coisa histórica. Os mitos, né, da formação do ser humano. Então tem aqueles mitos lá que os andrógenos, né? Até o Platão tem, né? Que os primeiros seres eram homens e mulheres, né? E aí foram cortados ao meio, um virou homem e outro virou mulher e se procuram, né? Também existe uma tradição cabalá que tipo Adão e Cadmon, né? Tipo o primeiro Adão não era um Adão masculino, ele era masculino e feminino. E existem outras correntes da Bíblia também que analisa que Adão e Eva foram criados ao mesmo tempo, né? Do barro, né? E aí tem a tradição mais famosa, que é aquela da Eva que foi tirada de uma costela de Adão. Né? Então já é outra forma de analisar isso aí. Então você tem aquela ideia da criação mútua, né? Simultânea, do homem e da mulher. Então a mulher seria esposa e irmã do homem, no caso, né? Então tem essa tradição aí. A questão dos deuses, das deusas, né? Muitos deuses e deusas eram irmãos e esposos, né? Então Ísis era irmã e esposa de Osíris, né? Aquela relação lá de Ísis, Osíris e Horus é o filho, né? Então a trindade egípcia, né? É a mãe, o pai e o filho, né? Então é interessante isso aí. Ter essa comparação, e aí é aquela questão também que já foi analisada na antropologia, né? Tem várias análises, tem o Carl Gustav Jung já falou disso, inclusive vai citar aqui o Carl Gustav Jung, a questão do ânimos e anima, né? Ânimos e anima é aquela questão que a gente falou.
No homem tem uma porcentagem, ou seja, é masculino com a porcentagem feminina, a mulher é feminina com a porcentagem masculina, né? Então tem essa questão de equilibrar. Um homem ele é 100% homem, e se ele reprime a parte feminina, ele está fazendo isso, reprimindo, né? Então a repressão, macho alfa, o macho alfa tem alguma coisa de feminino, por exemplo, ele pode ser vaidoso, né? Então a gente conhece macho alfa que é vaidoso, então isso é feminino, né? E tem macho beta que não é vaidoso. Então nesse ponto, então macho beta. Então a discussão sobre identidade sexual é interessantíssima por isso. Obviamente que esse vídeo aqui não será suficiente, eu vou fazer a parte 2, vou fazer do outro livro também. Então a questão aí do. Tá certo. Aí a questão de que é o masculino e o feminino, né? E essa questão dos mitos, né? Então os mitos. Lembrando que nas correntes antropológicas, voltando a Carl Gustav Jung, ao Joseph Campbell, né? Que fala dos mitos, né? Já falei dos mitos aqui também nesse canal. Primeiro era a deusa. Primeiro era a deusa que criou tudo, né? A deusa da fecundidade, a senhora da fecundidade, a rainha do céu e tal. A deusa, né? Fundou o planeta, fundou o mundo, né? A deusa. E aí, isso aí é um mundo matriarcal, né? Depois tinha o deus e a deusa, Deus e o deus, era mesmo, né? Eram esposa e irmã. Então, é o caso aí da Ísis e Osíris, né? Sejam dois deuses no mesmo nível. Depois teve os mitos em que o deus cria o mundo a partir do corpo da deusa, né? Então ele domina essa deusa, que seria o caos, e forma a ordem, que é o caso do Marduk e a Tiamat, né? Tiamat, que seria um dragão primordial e tal, e aí ele faz do corpo do dragão o planeta Terra, na criação. E aí depois a fase final seria o deus patriarcal, que é no judaísmo e cristianismo, que ele criou tudo pela sua palavra, né? Deus criou tudo ao falar, haja luz, criou tudo, né? Então já não tem mais deusa nenhuma. Aí os grandes antropólogos e arqueólogos foram pesquisar lá no Oriente e tinha as várias deusas, né? As várias deusas tinham na Cananéia, né? As cananeias, as assírias, as babilônicas, né? E aí tinha lá o El, o Baal, a Xerá, né? A Yahvé e a Xerá, né? Então a Xerá é uma deusa lá igual Ishtar, igual Astarte, igual Isis e tal, né? Eram as deusas ali do Oriente Médio, né? Do Levante. Essas grandes deusas. Então esse culto foi abafado, que na Bíblia fala disso aí, né? Assavam pães para a rainha do céu e tal. E aí vai discutir essa questão do feminino. Todas as religiões pagãs tinham o feminino. E aí vem uma religião patriarcal lembrar quais são a judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Que aí tem um aspecto muito patriarcal, né? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E aí não fala muito de Sara, de Rebeca, né, de Raquel, de Lia, etc, né? E isso aí depois vão surgindo essas heroínas, né? A Ruth, a Judite, né? A Esther. E o Islã também é mais patriarcal, mas tem algumas figuras femininas ali, né? Por exemplo, a Fátima, que é a filha do profeta Mohammed, e tem a Maria, mãe de Jesus, né? Ou de Issa, que é o profeta, né? Para a fé muçulmana. Então, e no catolicismo, né? Tem a figura de Maria, a Virgem Maria, também muito ressaltada. E no cristianismo em geral teria também imagem da sabedoria, né, do Espírito Santo, né, que lembrar que em hebraico o Espírito Santo é Ruach HaKodesh, né, Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Santidade, é o Espírito do Santo, né, também tradução, mas Ruach seria o sopro de Deus ou a respiração divina, né, então, e aí tem algumas tradições agnósticas que associam o Espírito Santo à sabedoria, a Sofia. E aí Sofia, obviamente, é feminina. Então é a parte feminina da criação, né? Então, você vê, sempre tem um jeito de equilibrar, né? Porque algumas tradições são muito patriarcais. Então a parte feminina sentiu aí está muito desequilibrado isso aí, né? Tem que ter um ressalvo mais feminino. Então, por exemplo, que causou espécie, né, causou polêmica, esse caso da cabana, né, esse deus feminino, né, ao lado do masculino. Então ficaria, né, porque se você colocar só o deus masculino patriarcal, é o Pai, Filho e Espírito Santo, tudo masculino, né, essa questão aí. Inclusive, quando você fala assim, Deus age como uma mãe em alguns momentos, Deus é mãe, cria até polêmica. A gente viu um pastor, né, que é o Ed René Kivitz, né, que é o pastor da Igreja Batista, num sermão, inclusive o Dia das Mães, falou essa questão do feminino e tal, né? Que é a mesma questão que o Leonardo Boff vai falar aqui nesse também, né, do feminino. A Igreja Católica ressalta a Virgem Maria, né? A mãe de Deus, a mãe de Cristo e tal. E aí a Igreja Protestante, que não segue muito essa linha Maria, né, da Mariologia, ele segue mais a linha, algumas de ressaltar o Espírito Santo. Ali muitos também de questão do Espírito Santo.
Espírito Santo e Maria, e é que ele vai ressaltar aqui, né? Espírito Santo e Maria, e o universo feminino do Espírito Santo e Maria, né? Então, essa leitura do feminino, porque aí equilibra ali o Deus Pai e o Deus Filho, né? Que ficaria muito masculino, né? Está muito masculino. Então vamos colocar uma pitada de feminino aqui na história, né? E também estava descobrindo aqui na internet que a Lina Boff, que é uma teóloga, que ela é irmã do Leonardo Boff, né? E ela fala muito essa questão do sagrado feminino, né? Que inclusive tem até no Goethe, né? Você tem até no Goethe lá, no Fausto 2, se eu não me engano. É a questão do sagrado feminino, porque é uma forma de equilibrar, assim como tem lá as tradições do Oriente, na China, o taoísmo, ou o daoísmo, que tem o yang, né? As duas forças, o claro e escuro, ativo e passivo, e no passivo tem o ativo, e no ativo tem o passivo, no claro tem o escuro, no escuro tem o claro, basta ver aquele símbolo, né? Imagina isso aqui o yang, né? Que tem um lado escuro e um lado claro, mas é aquele símbolo lá que tem um pontinho branco na parte escura e tem um pontinho escuro na parte branca, né? É o yang, aquele símbolo do taoísmo, joga na internet aí, taoísmo ou daoísmo, né? Que é uma tradição religiosa e filosófica chinesa, né? Já falei no canal aqui sobre religiões orientais. Então já tem isso, né? Ou seja, então, o Dao já é, né? Já é mutável, intercambiável e tem o masculino e feminino, né? Então fica até complicado você falar que um Deus absoluto ele é masculino ou feminino, né? As manifestações de Deus foram em sociedades patriarcais, então a visão de Deus ficou masculina. As manifestações de Deus para as sociedades matriarcais são femininas, né? Porque é como o ser humano entende Deus, né? Deus tem gênero, Deus não tem gênero, né? Então, todas as discussões que ele vai fazer aqui, obviamente que este vídeo não será suficiente, eu sou só a rainha no assunto. Ele vai. Tá. Aí a manifestação do feminino, né, é aquela manifestação da mãe. É que o Deus Pai é o Deus julgador, o Deus Criador, né? O feminino é aquela que recebe, que acolhe, né? É o Deus que acolhe. Então seria o rosto materno de Deus, que seria manifestado em Maria, que acolheu, né, o Espírito Santo, que o Espírito Santo gerou, né, o Logos veio pelo Espírito Santo em Maria, e ela aceitou gerar, né, Jesus. Né? Então, se não tivesse quem gerasse Jesus, como é que Jesus entraria na criação? Né? Que é a ideia da transcendência de Deus, que se tornou imanente através da encarnação. Toda o dogma da Trindade é isso aí. Mas a figura de Maria é que tornou possível, né? Por isso que tem toda a exaltação de Maria, inclusive a gente discutiu isso aqui, né? Maria, mãe de Deus, e isso aí fala mais de Jesus do que de Maria, né? Essa questão aí nós acho que nós discutimos em algum vídeo. A Maria, mãe de Deus, porque ela é a questão de aceitar essa missão, né? De ser a mãe do Salvador, né? Mãe do Messias. Muito bem, aí vai discutir a questão então, do Espírito Santo. O Espírito Santo seria realmente esse feminino, que vai equilibrar, então você tem duas figuras masculinas, que é o pai e o filho, e duas figuras femininas, que é a Maria e o Espírito Santo, né? Que seria a respiração divina. E que mais que tem mais aqui. Não vou falar tudo. Não, a sabedoria. Sim. Tá. Então, aspecto da sabedoria, aí a sabedoria ela é mais ressaltada na gnose, né? Acho que essa parte aqui dá para começar. Na gnose, só que a cosmogonia da gnose é diferente. Por isso a gnose era vista como heresia para o cristianismo. A gnose foi a grande rival, né? O gnosticismo foi o grande rival do cristianismo. Mas a ideia de Sofia é isso, é um princípio feminismo, a sabedoria, que é muito baseado em livros deuterocanônicos da Bíblia, né? Que, por exemplo, é o Eclesiástico, a sabedoria, em que a sabedoria ela preenche, né, a criação, assim como o Espírito Santo preenche a criação. Né? Então, por isso que até no Cabana fala, né, a sabedoria é um dos mistérios do Espírito Santo. Né? Tá? Então, isso aí, será que é uma outra manifestação, né, do Espírito Santo? Então, tem essa questão aí. Então você teria o Pai, o Criador, o Logos, a palavra divina, teria o Espírito Santo, a respiração divina, que também seria, em algum aspecto, a sabedoria. Né? Aí não são quatro, né? São três, só que a terceira tem dois aspectos femininos, a sabedoria e o Espírito Santo, né? Ou seja, a sabedoria, a inteligência, a compreensão e a santificação, né? O aspecto vivificante, né, do Espírito Santo. Então é isso aí. Só para começar, né? Isso aqui. Estou fazendo um resumo do que eu entendi de cada uma das partes, mas vai ter continuação,
porque aí vai discutir mais a questão do gênero, a identidade sexual e a sexualidade, né? Geralmente, se a gente tem ideia de sexualidade, a questão mais genitálica, né? Reprodutiva, então realmente tem essa questão. Realmente, para reproduzir, você precisa de um macho e uma fêmea, né? Isso é questão animal, questão genética. Mas a questão da sexualidade aqui não resume essa questão de identidade, né? Então você vai encontrar homens, como eu falei, vai encontrar homens que são homens, mas tem algum aspecto feminino. Você vai encontrar, né? E tem mulheres que são mulheres, mas tem algum aspecto masculino, né? Então você vai ver um homem que gosta de cozinhar. Ah, mas um homem. Não, o cara é um homem, pai de família, mas ele gosta de cozinhar. É chefe de família, é chefe de cozinha, né? Porque a gente acha que cozinhar é coisa de mulher. Ah, mas tem homens que gostam de cozinhar. E você vai encontrar mulheres que gostam de mexer com construção civil, gostam de trocar fio em poste, gostam de fazer coisa pesada. Então, mas isso é muito masculino. Tranquilo, ela é mãe de família, tem os filhos, mas ela gosta de fazer atividades que são de força, usa força, né? Então, ela não vai gostar de tricotar, ela vai preferir trocar o cabo de energia no poste, né? Já vi várias vezes. Então, assim, é isso, né? Atividade, então é um exemplo bem banal, né? Atividade em que você tem um aspecto masculino e feminino, mas isso não tem nada a ver com sexualidade, né? O homem, existe um homem 100% homem? O que é um homem 100% homem? É isso que ele vai debater. Então o homem 100% homem nem vai trocar fralda, né? E quando você vê, conheço muitos casos de homens que as mulheres trabalham e o homem fica em casa e cuida das crianças. Aí faz isso ele menos homem? Não. Nada, não tem nada, né? Então ela vai discutir essas questões do papel social. É tanta coisa que pode falar, né? A questão do papel sexual e nem chegou na questão da transição sexual. Igual hoje está comum, né? A transição sexual, né? O trans, né? A questão do transgênero, tá? Então é outra questão. Posso até procurar outros livros sobre essa parte, mas nem chegou aí, tá? Chega a questão de sexualidade, a questão genital, a questão reprodutiva, a questão de papel social, a questão de um tanto de coisa, né? É um livro muito denso, tem quase 300 páginas, então nós vamos, né, debater aos poucos. E obviamente vamos entrar mais na questão espiritual com esse aqui é mais teológico, né? Aquele ali é mais antropológico, psicológico, guiano, né? Então, muita coisa para discutir. Nem sei quantos vídeos eu vou gastar com esse assunto, né? Mas tem um monte de coisa aqui, né? Só peguei a introdução. 5 páginas aqui, só comecei o assunto, ok? É isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.